Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Ecoar Podcast. Eu sou o Max Silva e no programa de hoje a gente vai conversar sobre a importância estratégica de se repensar os modelos de negócio. Esse é um convite para discutir como geramos negócios mais competitivos, mais duradouros e mais comprometidos a partir da visão de valor compartilhado. Hoje vamos entender como que as variáveis socioeconômicas podem afetar a sustentabilidade do seu negócio e como, por exemplo, os níveis de insegurança alimentar, mudanças climáticas, fome e extrema pobreza ampliam os seus riscos ou oportunidades de sucesso. Bom, e para falar mais sobre o tema, a gente conta com a presença de alguns convidados, alguns colegas que vão participar, então sejam todos bem-vindos. Nós temos o Lê Maestro, que ele é um dos fundadores aí da Gerando Falcões, que é uma ONG, como a gente tinha conversado aqui, que é a ONG mais conhecida do Brasil hoje em dia, tem trabalhado bastante para acabar com a pobreza, né? Que é um lema bem interessante. O professor Raico também, que ele é responsável pelo núcleo de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, e também da Liga Global de Intraempreendedores. Ele tem uma perspectiva legal em relação à sustentabilidade, que vai poder compartilhar até a experiência dele também dentro da Fundação Dom Cabral, por ter esse contato com as grandes empresas. E o Fabrício, que é um líder de uma área de negócio da BASF, e também de um grupo que a gente formou há pouco menos de um ano aí sobre o valor compartilhado para fomentar um pouco isso dentro dos negócios, né? Então a gente vai fazer uma conversa sobre compartilhado, como eu disse, e eu tenho algumas perguntas, fique à vontade, quem quis, de certa forma eu vou tentar direcionar, mas fique à vontade para responder e para fazer as perguntas também, tá legal? Se puder, por favor, professor Raico, falar um pouquinho da sua atuação na Fundação Dom Cabral, na Liga de Intraempreendedores, por favor. Bom, obrigado por me convidar para esse videocast, é um prazer. Eu sou Raico, como dá para notar, eu sou gringo importado da Fundação Dom Cabral, eu venho da Alemanha, originalmente, e eu me interesso muito pela questão de como empresas conseguem aproveitar desses desafios ambientais e sociais para gerar mais negócio, principalmente engajando os próprios colaboradores para sugerir novas ideias, um processo que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Levantando a motivação pessoal das pessoas de contribuir contra mudanças climáticas, contra a pobreza, contra outras temáticas, ou em favor de LGBT, etc., etc., usando a empresa como plataforma, mas de um jeito que também gera valor para a empresa. Então, eu vejo isso como muito poderoso e estou muito feliz agora, né, de conversar com vocês dois, de Maestro e Fabrício, sobre essa temática. Legal, obrigado, Raico. Fabrício, pode, por favor, nas suas palavras. Olá, Max. Olá, professor Raico. Olá, Lê Maestro. Prazer também estar aqui com vocês. Eu trabalho na BASF já há 22 anos, né? Comecei como estagiário e hoje eu sou o diretor responsável por um dos business da BASF chamado Químicos de Performance na América do Sul, né? E posso dizer que até então eu tinha muitos projetos e muito foco, né, na parte de sustentabilidade, principalmente quando a gente fala de ESG, na parte E, né? E a partir desse ano, começo do ano, que realmente a gente começou a mergulhar forte quando a gente fala do S, da parte social, né? Eu estou também muito contente de estar aqui nesse podcast junto com vocês para a gente falar um pouco mais da parte social também. Tá no mudo, Max. Super legal, Fabrício. Eu tenho super orgulho também de estar junto com esse time aí do Fabrício em relação ao valor compartilhado, de trazer um pouco, fomentando isso dentro conhecendo e aprendendo também, né? A gente está aprendendo bastante também em relação a isso para gerar novas iniciativas aí. Lê Maestro, pode falar um pouquinho de você e da Gerando Falcões, por favor? Maravilha. Bom, enorme prazer estar com vocês. Eu sou Lê Maestro, cofundador da Gerando Falcões, e eu também vim, Max, de um contexto de periferia e de favela, né? Então, pai alcoólatra, violência em casa, vi os meus tios assaltando e a polícia invadindo o quintal, troca de tiro, cresci nesse ambiente. Na adolescência, eu conheci, infelizmente, as drogas, passei 8 anos viciado, e foi dentro de uma
casa de recuperação que começa a minha trajetória com o terceiro setor, porque lá eu descubro o talento que eu tinha para música, já praticava o esporte que era skate, e resolvo montar um projeto social que impedisse as crianças do meu bairro a seguir o meu exemplo do passado. E nesse mesmo momento que eu estou fora dessa clínica, me reencontro com o Edu Lira, que todos conhecem, fundador da Gerando Falcões, e a gente começa essa história aí há quase 12 anos atrás, né? E a Gerando Falcões começa como uma ONG, numa favela, e hoje se tornou um ecossistema de organizações sociais que já está em todos os territórios, em todo o território nacional, com 1.300 lideranças e 6.400 favelas, né? Então a gente está entregando aí cidadania, educação, transformação e, por último, Max, a gente está testando um projeto já há 2 anos chamado Favela 3D, que tem um slogan interessante, né, que é erradicar a pobreza antes de Elon Musk colonizar Marte, e a gente está tentando comprovar essa tese em 4 favelas do Brasil, e estamos quase chegando lá, e assim que a gente comprovar essa tese, a gente pretende escalar esse programa para favelas do Brasil inteiro. Incrível, incrível, bem legal. Eu vou começar então com as perguntas, e aí, Lê Maestro, se você fique à vontade, tá? Se puder responder essa primeira pergunta, você falando aí sobre os desafios que você passou, de onde você veio, então a gente queria muito trazer essa perspectiva também, né? Talvez perspectivas diferentes que pudessem tratar do mesmo assunto para a gente chegar num possível consenso aí. Então, uma das perguntas é um pouco como que a pobreza e a desigualdade social, eles podem afetar os negócios, né? Como, assim, a própria Gerando Falcões tem feito muitos contatos com empresas, né? Acho que é interessante você falar um pouco disso. Cada vez mais as empresas estão fazendo os cursos até ESG de vocês. E como que você vê essa relação? Como que as empresas estão chegando a Gerando Falcões? Como é que eles querem fazer essa parceria? E também um pouco disso, né? Eu queria muito entender como que essa pobreza, essa desigualdade social, ela pode afetar os negócios, né? Entendendo que você está com os 2 olhares ali dessas parcerias que você também está fazendo e as comunidades, né? Não é uma pergunta tão fácil de responder, mas eu vou tentar explanar aqui, que é uma discussão bem ampla, né? Sim. Mas eu acho que o mundo mudou, né? E as pessoas mudaram, e com isso, eu acho que não é novidade para nós aqui, talvez para o nosso público que está assistindo esse podcast, o quanto se fortaleceu essa agenda ESG, visto a necessidade de que as empresas, né, e os negócios que não estiverem conectados de forma realmente eficiente com as causas sociais e com o próprio público inserido em território de pobreza e favela, correm o risco de não existirem, né, nos próximos 10 ou 15 anos, ou de não serem, não conseguirem ter os seus negócios de pé. Então, acho que existe uma necessidade vinda desse viés, né, dessa agenda ESG, do público, da consciência que foi gerada, do mundo que mudou. E também tem uma outra coisa, do quanto a pobreza e a desigualdade pode afetar o negócio, que no meu ponto de vista, por dentro do território, é o quanto a gente também não consegue aproveitar a força, a criatividade, as habilidades que a favela tem, que as pessoas que estão inseridas dentro do território de desigualdade e pobreza têm, para fortalecerem os próprios negócios. Vou dar alguns exemplos. A gente fala muito sobre o orçamento à base zero, né? Na iniciativa privada, nas empresas. Vamos fazer o OBZ, orçamento à base zero. Quando você vai para um território de favela, você vê uma família sustentando 5 pessoas com um salário mínimo. Ela é uma especialista em orçamento à base zero. Só que ela não sabe disso. E não foi dado para ela um caminho para que essa habilidade que ela já tem pudesse ser potencializada até chegar dentro de uma empresa. Eu entrei dentro de uma favela e eu vi, era um barraco de madeira. E a pessoa não tinha um chuveiro. E ela criou o próprio chuveiro dela. Como? Ela pegou uma panela de pressão, ela furou a panela de pressão,
Ela amarrou a panela de pressão na madeira, ela esquentava a água e jogava a água dentro da panela de pressão e entrava debaixo para ter a sensação de tomar um banho de chuveiro. Então isso é uma baita de uma inovação. Essa pessoa tem habilidade de inovação, tá nela. Mas a pobreza e a desigualdade cauteriza, né, essa pessoa, faz ela se sentir não incrível do jeito que a gente consegue perceber que ela é. Falta autoconfiança, falta autocontrole, falta autoestima. E os negócios, as empresas estão perdendo esses talentos. E quando você olha para a história, voltei. Olha para a minha história, que eu falei aqui, que eu nasci numa favela, que meu pai era, eu vi ele batendo na minha mãe, que os meus tios eram assaltantes, depois nas drogas, ficou 8 anos dependente. E há 12 anos atrás, eu começo a refazer a minha história. E em 12 anos, né, a gente cofunda a Gerando Falcões, torna a Gerando Falcões o maior ecossistema de desenvolvimento social em periferias e favelas do Brasil. E muitas das habilidades que eu utilizei, né, hoje, inclusive, toco toda a operação da Gerando Falcões no Brasil, eu aprendi na favela. Então, desbravar, fazer muito com pouco, usar a criatividade, poxa, não tem recurso, invento recurso. Tudo isso a favela me deu. E tudo isso um negócio precisa. Uma startup precisa, o empreendedorismo precisa para acontecer. Precisa dessa inovação, precisa dessa criatividade, precisa dessas habilidades nos seus colaboradores. E, por fim, a gente criou um curso de ESG para empresas, mas não para falar da parte técnica e do conceito de ESG, mas para mostrar para esses empreendedores, para a iniciativa privada, poxa, a melhor forma de um negócio ser eficiente para a ponta, causando transformação e automaticamente ele também se transformando e dando resultado também com isso, a empresa precisa estar preparada e a favela precisa estar preparada. Os dois mundos precisam estar conectados. Então a gente tem dentro desse curso, desde como surgiu toda essa desigualdade até a primeira favela do Brasil, e a gente introduz, né, os empreendedores dentro do contexto de periferia de favela e fala, cara, vamos lá, para você entender como que é o território, como que as pessoas pensam, por que elas são assim, como que elas empreendem na favela, quais habilidades que ela tem e como isso pode ser uma potência dentro da sua organização. E no final do curso, depois de a gente falar sobre diversidade, sobre tudo que a gente sabe que precisa, a gente tem alguns cases, inclusive, de empresas que mudaram a matriz de materialidade da sua empresa, depois de passarem por esse curso, e hoje criaram inúmeros programas de empregabilidade, levando em consideração a diversidade, mudaram seus programas de trainee. A gente está com um projeto agora numa empresa que os trainees vinham tudo de Stanford e tal. Ele falou, cara, vamos pegar os trainees da favela. Não precisa falar inglês, não precisa saber, não precisa. A gente vai treiná-los aqui de fato, para eles conseguirem aprender aquilo que eles precisam, tecnicamente falando, para que o próximo diretor da nossa empresa seja um cara negro, uma mulher negra, que veio da periferia, que veio da favela, e que dissemina essa cultura e essas habilidades aqui também para os nossos colaboradores, né? Então, acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi a pergunta, eu falei demais, Max. Não, perfeito, Mestre. Acho que é um pouco disso, sim, que a gente queria entender. A perspectiva interessante, né, da escassez te traz uma necessidade de inovar, de trazer soluções, né, porque é aquilo, você precisa tomar um banho, você precisa comer, então às vezes você precisa esquentar uma comida, como é que você faz se você não tem gás? E aí te traz essa necessidade de fazer inovação. Acho que as empresas estão cada vez mais pensando nisso. Quando a gente fala em valor compartilhado e sustentabilidade, que eu tenho visto um pouco disso, né, praticamente impossível você falar em trazer novas soluções de valor compartilhado e de sustentabilidade se não tiver inovação, né? Se os processos não tiverem do jeito que já estão há muito tempo, né,
os produtos e os serviços, eles precisam ter essa inovação. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai precisar desse conhecimento e dessa habilidade também, né? Raico, como você vê isso também desses desafios das empresas também, né? Eu acho que um pouco meio nessa pergunta. E a pobreza, a desigualdade social, ela afeta os negócios? Como é que você vê isso? E até como que os negócios podem enfrentar esses desafios, né? Cada vez a gente passou por uma pandemia que acho que a gente trouxe para um cenário desafiador, principalmente aqui no Brasil também, a fome voltou, a gente teve alguns desafios e a educação também, os desafios que ficaram um pouco mais difíceis aí, e a gente tem que pensar um pouco como isso vai afetar as empresas, os negócios, né? E como é que a gente começa a trabalhar em conjunto para que nenhuma das partes possam sofrer tanto, né? Eu acho que a gente pode trazer soluções aí dentro dos negócios, não só pensando como filantropia, mas como que o negócio também pode se apropriar disso e fazer parte desse negócio também resolver problemas sociais e ambientais, né? Como que é a tua visão, Raico? Bom, eu acho que, né, o lado ambiental é explorado de maneira mais fácil nesse contexto, né? Porque nas minhas aulas com executivos, eu trato, né, desenvolver uma matriz de materialidade ou transmitir o conceito, né, e um aspecto muito importante nisso de como esses aspectos socioambientais afetam meu negócio, né? Então, se eu faço eficiência energética, surprise, vai ter uma redução de custo. Levanta a mão no empresariado que não quer reduzir custo. Então, obviamente, todo mundo quer isso, e onde tem um bom, né, return on investment, né, a retorno do investimento, aí a galera coloca dinheiro. Então, essa parte é mais fácil. Então, mudança climática normalmente conectado com energia, que conecta com redução de custos ou redução de riscos, né? E eu não tenho uma nova legislação que me, né, proíbe o plástico, né? Falando aqui com o setor químico, por exemplo, né? Então, aqui a motivação do negócio está muito forte, né? E por isso a gente também vê empresas conseguindo agora, né, como a ESG vem do lado financeiro, do mercado financeiro, se eu invisto em iniciativas de eficiência energética, eu consigo reduzir custos e, além disso, eu reduzo o meu impacto de emissões e, com isso, eu consigo um crédito mais barato do meu banco e baixo o meu custo de capital. Tudo que o executivo quer. Agora, quando vamos para o lado social, né, se abrem vários desafios. O primeiro, para mim, é medição. Né? Como se mede o impacto social? Né? Eu consigo medir, usei menos energia, consequentemente minha conta baixou. Não, eu agora sou mais social, então minha conta social baixou? Não tão claro, né? Então, esse é um ponto. E o social, consequentemente, é um pouco mais complicado, né? Nesse sentido, e o planejamento estratégico não é tão óbvio. E por isso eu acho que, né, é muito importante que o Maestro falou, quando a gente vai na favela, quando a gente vai na comunidade, a gente percebe o que falta. Né? Não tem saneamento, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. A gente não olha com o que tem, o que funciona, quais são as competências que essas pessoas desenvolveram para fazer isso acontecer, para sobreviver nesse contexto. E são contextos extremos, né? Não é por coincidência que Lamestro passou por drogas depois de ter uma, né, infância nesse contexto. Né? Mas que isso me mostra que nesse contexto onde tem esses extremos, nascem líderes que não nascem nos bairros nobres tanto, né, no Brasil e em outros países. Então, essa liderança aprendeu o quê? Né? Como fazer a transformação acontecer no contexto social. Que é algo que o Lamestro também falou, que é uma exigência agora na onda do ESG. E que até no programa que a gente tem na Fundação Dom Cabral, que é o CEO's Legacy, a gente fala basicamente para os CEOs,
cara, você sabe agora administrar uma empresa como o Bank of America, SAP no Brasil. Cara, você é muito legal. Mas você ainda não sabe como organizar uma transformação social. E as pessoas querem aprender isso, né? Precisam aprender isso. Né? O Lemestro falou da matriz de materialidade, que é uma ferramenta padrão de gestão de sustentabilidade. Eu acho que, né, Gerando Falcões aprendeu a teoria de mudança. Como você faz uma teoria de mudança, engajar milhares de pessoas sem orçamento. Se a BASF hackeia isso, né, você, Max, o Fabrício e seus colegas vão mais felizes para o trabalho, porque vocês sabem que vocês realmente produzem química que transforma vidas. Mas aí vocês têm que aprender de Gerando Falcões e de outras ONGs que sabem fazer isso. E isso vocês só fazem quando vocês têm um olhar de potencialidade e que não funciona nesse contexto. Por enquanto, eu vou parar por aqui. Fique à vontade, Fabrício, Lemaestro, se quiserem complementar aí o Raico. Olha, eu acho que pegando um pouco do que o Lemaestro, que o Raico comentaram, acho que é muito importante. Acho que o Lemaestro ele falou o seguinte, né? Olha, a empresa, né, tem que estar preparada para impactar a sociedade e da mesma forma também, né, a sociedade também impacta a empresa. E eu gostei muito de quando o Lemaestro trouxe que ambos, né, tem que estar preparado, né, tem que ter uma preparação para isso. E eu vejo muito dessa forma, né, é um ganha-ganha, né, aprende-se de ambos os lados aí. E o que eu tenho visto, né, antigamente, muito tempo atrás, por exemplo, os colaboradores, né, iam para o trabalho, trabalhavam, e alguns deles, quando tinham algum tempo livre, né, se dedicavam realmente a algumas atividades sociais, né? E esse conceito evoluiu. Hoje eu não vejo mais dessa forma, eu não vejo mais que os colaboradores e as pessoas que estão na empresa querem separar esses momentos. Dá para fazer tudo com uma coisa só, ou seja, dá para ir para o trabalho, dá para ter projetos sociais dentro do trabalho, dá para impactar positivamente a sociedade, dá para aprender com isso, né? Então, acho que esse é um conceito moderno, né? Aquele conceito de eu trabalho, né, de segunda a sexta e algumas pessoas faziam algum, né, projeto social no final de semana, isso ficou um pouco para trás. Hoje, as empresas mais modernas são as empresas que entendem esse propósito, uma necessidade de propósito por parte das pessoas de, né, entregar algo para a sociedade e também aprender com isso. Lemestro, eu queria perguntar a você, né, quais são as aprendizagens que, se você trabalha com a galera cooperativa, que eles comentam com você, que eles aprenderam depois do engajamento com Gerando Falcões, que eles levam? Eu acho que tem uma mudança de visão sobre o que é o território e quem são as pessoas. Isso em primeiro lugar, que foi um pouco do que o Fabrício trouxe aqui, e você também, Raico, que é chegar lá e entender o quão poderoso são as pessoas que ali estão e também o tanto de mazela que é causado por conta daquele ambiente. E aí gera uma sensibilização daquele executivo, daquele CEO, e até o nível de empatia aumenta com as pessoas. Ele lembra das pessoas que estão lá na empresa dele, que é o porteiro, que é o faxineiro, e ele começa até a pensar em como ele tem remunerado essas pessoas, como ele tem tratado, como ele tem olhado para essas pessoas. Então, eu acho que tem um primeiro ponto aí, um primeiro passo de entender o território, entender as habilidades, entender também as mazelas que aquele território tem e como a empresa e ele, enquanto executivo, precisa mudar a sua forma, não só de enxergar, mas de tratar essas pessoas. E tem o lance da oportunidade, né? Então, por exemplo, tem empresas
que não entregam seus produtos ou seus serviços em territórios de periferias e de favelas, em alguns, por conta que existe um estigma de que ela vai ser assaltada, ou de que o produto não vai chegar naquele lugar, ou aquele lugar não tem CEP. Então ela consegue enxergar que, poxa, não é tão complicado assim, o meu produto pode chegar aqui. Essas pessoas são tão empreendedoras quanto aquelas que eu estou vendendo lá na Avenida Paulista, né? Então existe um impacto de clareza de como o negócio dele também pode escalar, né? Tem uma empresa que a gente está ajudando, e em parceria também com o Google, que tem favelas que realmente não tem CEP. Então a gente fez uma parceria, estamos tentando introduzir CEPs digitais nesses territórios. E como são becos e vielas, a gente vai testar a entrega completa. Desculpa, como becos e vielas, a gente vai testar a entrega com bicicletas, empregando moradores do próprio território para fazer entregas que, por conhecerem todo mundo, não vão correr nenhum risco de serem eventualmente assaltados ou, enfim, embarreirados, né? Então, acho que tem isso. Também um aprendizado de como escalar o seu negócio e de como fazer o seu negócio também ser aceito ou consumido por um público que antes não consumia porque não conseguia ter acesso, ou por logística e afins. E aí tem um fator humano também, Raico, assim, que dentro do nosso curso e dentro desse nosso relacionamento, o que a gente mais valoriza é o engajamento dessas empresas, das pessoas, para além do recurso financeiro que ela pode nos doar ou investir no nosso negócio. Porque uma vez que ela se engaja, se sensibiliza, entende a causa, ela passa a ser mais eficiente de forma 360 no trabalho, no impacto social que ela vai causar, com a Gerando Falcões ou com qualquer outro parceiro. Então ela entende que se o negócio dela não tiver conectado, enraizado, os colaboradores não vão querer mais trabalhar lá, porque eles vão ir trabalhar num lugar que faz mais sentido para elas, né? Então, aqui não cria impacto, aqui a empresa não pensa nas questões sociais, ambientais, então isso aqui também não faz sentido para mim. A gente recebe na Gerando Falcões hoje um monte de gente de que vem da iniciativa privada para pedir emprego para a gente, justamente por esse motivo. E aí a gente faz essa pergunta, cara, você ganha quanto lá? Ganho X, mas aqui a gente pode pagar só metade. Não, mas aqui para mim vai fazer mais sentido. Porque ele está buscando isso, né? Então, também dentro do curso, em termos de governança, a gente vê muito esse aprendizado, né? E tanto é que eles começam a colocar os próprios colaboradores e os executivos para passarem por esse processo de imersão na favela e de construírem, né, os programas de desenvolvimento social da empresa, unificando a inteligência do porteiro ao diretor da empresa. Então existe um movimento assim de cocriação para que todos se sintam pertencentes, né? Eu queria pegar o gancho aqui, né, mestre, que, né, essa experiência e imersão é muito importante. Me lembra do caso da Tarsila Reis, que é conselheira do grupo Baumgart na Vida City, né? A Vida City, para mim, faz um produto que eu achei que é o produto mais chato do mundo. Até eu, como alemão, precisava lá meio ano só para aprender como pronunciar a palavra. É impermeabilizante. Impermeabilizante. Mas a gente entendeu, ou eles entenderam, que 25% das internações no SUS são por causa de doenças respiratórias. Imagino que você conhece esse contexto, né? E que isso vem de mofo por causa de infiltrações nas casas na favela. E a Tarsila foi corajosa para levar os acionistas para a favela. E aí o acionista entendeu, cara, essa comunidade precisa de filantropia e apoio, tudo bem, mas eles precisam de meu produto. Porque meu produto vai fazer a casa mais segura
vai deixar a pessoa mais saudável, ela vai trabalhar melhor, ela vai entregar melhor, ela vai avançar na vida melhor. Imagina as crianças morando lá, né? E aí a Vida City, agora, acho também corajoso, eles assumiram o compromisso de reformar 1,6 milhões de casas até 2025, e a galera não sabe nem como vão fazer isso. E aí eu achei fantástico, porque a gente, né, conseguiu usar esse contexto para pegar uns gringos que vinham da Rotman School of Management e da Bocconi, para levar eles para a comunidade, né? Mostrar com a Comuta, que é uma empresa social que faz as reformas na comunidade, ver casas não reformadas, ver casas reformadas, numa segunda-feira, e falar, vocês têm a semana agora toda de tirar todo o conhecimento que a gente tem para, na sexta-feira, apresentar para o CEO da Vida City que vocês vão escalar, como escalar esse negócio para a Vida City cumprir essa meta de 1,6 milhões de casas reformadas. Então, né, eu acho sempre, da Fundação Dom Cabral, eu acho fácil levar gringo para a favela para entender o contexto, mas como você leva o brasileiro lá? O brasileiro normalmente não quer ir lá. Se eu faço isso no Executive MBA da Fundação, não é tão fácil que com a galera internacional. Não sei se vocês têm algumas dicas para isso, mas eu queria reforçar esse ponto, né? A experiência é importante, é difícil levar, né, os executivos para esse contexto, mas esse contexto, para mim, sempre propicia a aprendizagem mais profunda nos meus programas de sustentabilidade ESG, impacto social. E acho que vai em direção à pergunta, o que o Raico estava falando, Lemestre, que é um pouco disso. Quais são também, além disso, quais são os estigmas, você chegou a falar estigmas, e as barreiras que você vê que as empresas estão tendo, né, para poder começar a ter isso dentro dos negócios dela, né, desses impactos, de começar a pensar mais na favela, de ter um executivo lá dentro da favela, mesmo brasileiro ali dentro da favela para entender aquilo. Eu ia fazer uma pergunta do seu ponto de vista e também para o Fabrício, depois a mesma pergunta, assim, pensando no negócio, qual é a visão, né, os desafios e até os estigmas que o próprio negócio também enxerga para poder conectar essas pontas aí, né? Eu acho que o que eu percebo, assim, Max, e vou entrar também um pouco na pergunta do Raico, é que existe um desconforto que eu acredito que ele não é mais, ou não é apenas por uma questão só de preconceito, mas é um desconforto de que é algo novo. Então, qual que era o costume, né? O costume era a gente geralmente empregar, né? Pô, o menino que nasceu ali, naquela condição, que fez a faculdade X, que foi fazer um intercâmbio em algum país, que voltou e vem aqui o programa de trainee, né? E agora está contratado. Que geralmente, ou quase nenhuma das vezes, era alguém que estava no território de periferia de favela. Então, a gente acostumou-se a acreditar que esse era o melhor tipo de pessoa para trabalhar com a gente, que daria mais resultado. Porque teve todo o acesso à educação, à informação, fez um intercâmbio, etc. Mas, assim, dentro do negócio, o que eu percebo é que isso é super importante, mas tem um fator de atitude, de comportamento, de execução, que é super importante. Né? Porque se você tiver toda a teoria sem necessariamente conseguir executar isso na prática, também você não consegue ter resultado. Né? E eu acho que isso é para qualquer coisa. Então, eu acho que os negócios, tradicionalmente falando, tem um pouco desse receio, mas será que se eu trouxer esse menino sem falar o inglês, ele vai conseguir? Ele nunca fez um intercâmbio, será que ele vai conseguir? Né? Ele vai demorar mais para eu formar esse menino aqui dentro da empresa. Então, eu acho que existe um certo receio, mas eu vejo que as empresas estão se abrindo muito para fazer seus pilotos, mas numa escala muito pequena, por conta desse cuidado com o próprio negócio também. Né? Então, do nosso lado, o que a gente tem tentado fazer é dar voz para esses cases e ajudar as empresas na formação dessas pessoas lá dentro.
Então, que é isso? Muda o seu programa de trainee, a gente vai capacitar aqui, junto com você, quando ele estiver dentro da empresa, a gente já continua te ajudando a acompanhá-lo, porque tem uma série de questões das mazelas, né, que eu falei, né, porque a pobreza, a violência que gera em torno disso, a falta de alimentação, a falta de acesso à educação, ela também te deixa mais atrasado cognitivamente, em alguns casos. Você realmente tem um pouco mais de dificuldade. Mas às vezes você tem uma força, uma criatividade, que se for te dado uma oportunidade de se desenvolver, você vai fazer 2, 3 vezes mais, talvez, de alguém que foi fazer um intercâmbio lá no Canadá ou nos Estados Unidos. Porque aquela coisa de superar desafios está enraizada em você. Ou você supera ou você morre na favela. Então, não tem muita alternativa, né? Então, acho que isso é uma força, uma habilidade que o negócio precisa entender, sobretudo os negócios mais tradicionais, e conseguir se abrir para trazer essas pessoas e falar, cara, eu vou te capacitar aqui dentro. E eu acho que não tem outro jeito assim, sabe? O jeito mais eficiente de fazer é esse, porque existem vários outros programas que já surgiram. Mas aí o menino, tá bom, vamos empregar os negros. Aí quando na hora de empregar o negro, se ele não tiver inglês, não tiver esse, não tem como entrar no nosso programa. Tira as burocracias e traz ele para dentro e capacita ele aqui dentro, que você vai ver que vai dar resultado, né? E aí, Raiko, sobre a sua pergunta de como levar, a gente botou meta aqui e começou a bater na porta. Até o dia que a gente falou assim, cara, a gente não quer o seu dinheiro, a gente quer o seu comprometimento. Vai na favela. E aí a gente hoje tem uma... Porque quando ele vai na favela, ele consegue entender que ele precisa dar o dinheiro, sabe? Ou investir, né? Ou criar com a gente. Então, tem muito uma questão de relacionamento mesmo, Raiko, assim, de se relacionar, de bater na porta. Tem gente que demorou 5 anos para ir na favela, mas só doou depois que foi. Então, tem um pouco disso, assim, de como se relacionar e engajar essa galera para poder ir. Legal. O Fabrício, eu não sei se pode também ajudar a gente pensando na perspectiva aí de quem está no negócio, né? Ele falando mais com 20 anos na base aí, tem uma experiência legal para poder... Como é que é colocar tudo isso, talvez novo, né? Da parte também ambiental que já vem vindo, mas a parte social dentro do negócio, quais são os desafios aí e também estigmas que você enxerga por aí, Fabrício? Isso aí, Max, e olha, também concordo plenamente com o Lemaestro que a atitude é mais importante do que qualificação técnica, viu? Acho que quando a gente está entrevistando pessoas, o que mais me chama a atenção é a atitude, né? Acho que todo o resto dá para trabalhar. Agora, a atitude é uma coisa fundamental, né? E aí, pensando, né, por que por parte também da empresa, muitas vezes, né, as pessoas não tomam também as iniciativas no que diz a iniciativas sociais, né? Porque muitas vezes, e aí eu me coloco junto também, durante muito tempo, quando a gente falava de ESG, a gente só pensa no E. A gente pensa na parte ambiental, né? Então, parece que tudo quando a gente fala de ESG é meio ambiente, né? E a gente avançou muito nessa parte de meio ambiente. E acho que agora a gente está no momento, né, de entender que tem muita possibilidade para ser feita na parte do S, né? E pensando que a gente não está falando aqui simplesmente de filantropia. Existe a parte de filantropia, sim, mas existe a parte de share value, né, onde é realmente o impacto do negócio na sociedade e da sociedade no negócio, né? Eu comecei, né, a mergulhar no tema no começo do ano, né? Eu fui convidado para o almoço com a Cristiana, que é a nossa head de sustentabilidade dentro da BASF, né? E nesse almoço ela falou, Fabrício, olha, eu queria que você liderasse as iniciativas de share value. Mas eu não tinha a mínima ideia do que era share value, né? Eu pensava que era filantropia. E aí foi aí que realmente, para mim, abriu um horizonte muito grande. Por isso que eu também não julgo hoje as pessoas que não vislumbram oportunidades dentro do conceito de share value dentro da organização, porque a gente tem que ajudar as pessoas, né, nessa caminhada, nessa trajetória, nesse processo de aprendizado. É um aprendizado constante, né?
E acho que a gente tem muito o que fazer no sentido de, primeiro, trazer a consciência para o executivo, né, de que ele pode impactar a sociedade, né, de forma que a sociedade traga ainda mais retorno para a empresa, né, e acho que é um ganha-ganha-ganha, né, então a gente tem até exemplos que eu posso trazer aqui para vocês, né, de ideias que vieram dos próprios colaboradores, né, por exemplo, a gente tem uma iniciativa na área de reciclagem, né? A gente está muito forte oferecendo soluções, né, na parte de reciclagem de plásticos. E muitas vezes o trabalho no cadeia de plásticos é um trabalho informal. Ou seja, para identificar qual que é o tipo de plásticos, por exemplo, em alguns lugares as pessoas queimam o plástico, cheiram a fumaça, né? Para depois identificar. Isso é algo meio inóspito, que a médio e longo prazo pode trazer muitos problemas de saúde para a pessoa. E aí, uma ideia que veio do colaborador da base, né, foi por que a gente não traz, né, um equipamento que a gente tem, né, e doa para essa cooperativa de reciclagem, por exemplo, para evitar que essa pessoa fique exposta, né, e ela tem uma melhor qualidade de vida. E, por outro lado, ela vai ter uma produtividade maior, vai gerar mais plástico reciclado e vai usar mais produtos da base, né? Ou seja, existem inúmeras possibilidades inovadoras aí de, né, impactar positivamente e ser impactado positivamente, né? E eu acho que a gente está só engatinhando ainda nesse conceito. Acho que a gente tem que trazer realmente a consciência do que é esse conceito e o foco no S, que muitas vezes fica escondido quando a gente fala de ESG, mas que a gente tem que focar cada vez mais no S, né? Eu acho que é uma jornada. Estamos ainda engatinhando e aprendendo. Eu concordo, né? E eu vejo que muitas vezes a gente olha para os impactos imediatos, né? Mas aqui falando da sociedade, né? Que riscos tem a pobreza para nós, né? Obviamente, até o Lemestro falou que ele viu o seu tio assaltando, né? A questão da segurança agora está em alta de novo, né? No meu bairro lá, chique, em São Paulo, está aumentando os assaltos e que a gente vai contratar, né, alguma milícia para nos proteger, que, né, não sei quanto confiança eu tenho em todo esse processo e se isso é uma solução ou agrava o problema no final. Então esse é um ponto. Outro ponto é educação, né? A galera fala que falta de mão de obra qualificada, né? Cara, então começa a qualificar, tem tantos milhões aí, né? Querendo oportunidades, estão loucos para ter uma outra visão de futuro. E a questão da moradia, né? Até, né, também do ponto de vista de consumo, né? Que acho que nós como sociedade precisamos entender melhor. Quanto mais a gente gera renda para as pessoas nas comunidades da classe CDE, mais a gente vai ter um consumo bom, né? Que não é só produtos de luxo, é produtos de todo, é supermercado, é construção, etc, etc, que vai criar uma base interna para a nossa economia melhor, né? Qual é o melhor país administrado potencialmente economicamente, né? Eu fiz meu doutorado na Suíça. Na Suíça você não vê pobre na rua ou favelas. Então, a Suíça consegue pagar todo mundo bem para ter uma demanda interna que também fomenta o negócio e no mundo mais turbulento atualmente, né, uma economia interna mais saudável pode absorver choques externos de demanda para outros países que de repente entram em qualquer eixo do mal, né? Então, eu acho que esse é muito importante. E eu vejo que as empresas precisam fazer um movimento que até o Fabrício, né, estava descrevendo quando você entrou na onda ESG, né, e valor compartilhado. Eu vejo que o João Gereissati da Ambev falou, e não só né, reduzir impactos negativos, é causar impacto positivo, né? Essa é uma iniciativa que chama Projeto Bora, que quer formar 5 milhões de brasileiros.
Então, lá tem uma baita oportunidade em educação. Tem, na moradia, o Gerdau tem um programa que chama Reforma que Transforma, que também quer criar 13 mil habitações. Né? O caso da Vida City já mencionei. Nestlé tem uma nova linha de cereais que, né, o lucro vai para vocês na Gerando Falcões. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer que vai muito além de simplesmente, né, compensar impactos negativos, mas deixar um legado positivo. E acho que isso, até um ponto pessoal, as pessoas querem deixar o mundo melhor e querem quantificar isso, né, tem um projeto claro que mostra isso. Eu vejo isso em todos os níveis de executivos, né? Da família empresária, do conselheiro até o C-level em várias organizações. Então, eu acho que a gente pode desafiar essa galera mais e falar qual o legado que você quer deixar além de uma empresa bem administrada. Muito bom ouvir vocês, e muito legal, que você traz. E eu só um complemento, assim, que a pobreza ela é multidimensional, né? Então, eu acho que as empresas precisam olhar para o S de uma forma multidimensional também, e entender onde ela pode atacar de uma forma que vai ser eficiente para aquele público, né? E que necessariamente que vai resolver um problema para o público que está inserido no território de periferia de favela, que está sofrendo as mazelas da desigualdade, e que também vai ser benéfica para ela, assim. Então, quando o Raico traz formação, mão de obra qualificada, né, é uma energia que a empresa vai se desprender para poder fazer, mas que também vai solucionar o problema dela de mão de obra, né, que é o que o Raico trouxe aqui. E o talento está lá. Então, por isso que eu trouxe também aqui a questão da empregabilidade, trouxe aqui também a questão da empregabilidade, bati nessa tecla dos programas de trainee, de como as empresas trazem essas pessoas, porque a geração de renda melhora a vida das pessoas. Né? Olá, Le Maestro, só para pegando um gancho aqui, né, eu teria duas perguntas para você. Primeiro, quando você colabora com uma empresa e você olha o potencial da organização, né, o que você olha para falar, cara, aqui vale a pena investir tempo e dedicação porque esse vai ser um parceiro bom, né, no combate da pobreza. Porque eu teria todo o interesse de colaborar com vocês para, né, desenvolver um indicador corporativo de potencial de redução de pobreza. Né? Essa empresa, né, como eu olho para essa empresa, vai falar, cara, aqui tem, se vocês fazem ABC, vai embora. E isso já conecta para a minha segunda, né? A Fundação Dom Cabral, onde eu trabalho, é uma das escolas de negócio mais bem conceituadas do Brasil. Se eu coloco toda a fundação a seu dispor e fala, qual seria, né, se eu fosse a Gini na garrafinha, e fala, daí, maestro, abusa da Fundação Dom Cabral para avançar o objetivo de vocês. O que você pediria de mim? E da Fundação Espaço Eco para mensurar esse impacto. Complemento. Aiko, muito boa pergunta. Hoje, quando a gente olha para as empresas e olha para o que a gente precisa solucionar na ponta, a gente não criou essa metodologia clara para falar, não, nessa empresa eu peço isso, naquela eu peço aquilo, essa me ajuda dessa forma. É muito orgânico, pensando nessa relação empresa com a ponta. Pensando na ponta, a gente, como medir o impacto, a gente trouxe algumas outras instituições que nos ajudaram. Então, por exemplo, o IDES, né? Então, para cada R$1 investido na ponta, a gente devolve R$3,50 para a sociedade de impacto. Né? Agora a gente trouxe a CAIMA também, e dentro do território de favela 3D, a gente está mensurando o impacto em todas as mandelas, né? Geração de renda, saúde, etc. Na geração de renda, a gente já subiu um nível, né? Então as pessoas estavam em extrema pobreza. A gente conseguiu fazer na Favela dos Sonhos, na Favela Marte, as pessoas subirem para um grau de pobreza. Até o final desse ano, a gente
zera a fila de desemprego nessas 2 favelas. E isso com uma metodologia bem estruturada para a gente conseguir mensurar dentro do programa chamado Decolagem, que a gente vai medir na evolução de desenvolvimento das famílias, né? Então, não tinha qualificação, agora tem. Não tinha emprego, conseguiu emprego. Não gerava renda, gera renda. Melhorou a casa, agora tem saneamento. Então, a gente criou uma trilha ali para medir o impacto, que a gente pode até apresentar para vocês também, entenderem como vocês poderiam nos ajudar nisso, para aperfeiçoar e melhorar. Então, acho que no ponto 1, tem um total interesse, aqui como Gerando Falcões, a gente poder conversar, e no ponto 2 também, porque eu não sei te dizer com tanta clareza, mas a gente pode descobrir em conjunto qual que seria o grande projeto, a grande frente, a grande iniciativa que a gente poderia tocar em conjunto para resolver os problemas de pobreza no Brasil. O que a gente entende é que a gente só vai conseguir resolver essa questão da pobreza se a gente trabalhar em cooperação. Então, a gente precisa criar um grande acordo de cooperação entre a iniciativa privada, o poder público, entre as instituições de educação, as ONGs, a sociedade. A gente precisa colocar todo mundo no mesmo patamar de visão, de clareza, de entendimento, e cada um usar o seu melhor para concluir o mesmo objetivo, né? Eu falo muito isso para as lideranças que a gente forma aqui, que a pobreza ela tem nos vencido porque a gente não criou a capacidade de trabalhar ainda também em colaboração. O dia que a gente conseguir se despir da divergência religiosa, de cor, de raça, de partido político, e a gente conseguir realmente trabalhar, independente da diferença, por um único objetivo, aí a gente consegue criar uma massa nacional que consegue combater um sistema que promove a desigualdade e a pobreza, né? Então, estamos abertos, vamos fazer isso junto. Já envolve a Abasf aqui também, todo mundo. Vamos fazer um negócio poderoso, grande. Legal, Lemestre, só complementando, acho que tem isso sim, e aí uma crítica que eu faço às grandes empresas também. Algumas estão alcançando a maturidade de não querer só ter o protagonismo, né? Então, assim, esse é um estigma que eu vejo. Então, assim, eu quero ter protagonismo. E aí você dificulta essa relação, você começar a criar compartilhado. Como é que eu vou pegar um desafio e pegar, às vezes, até um concorrente que pode ser um super parceiro teu para resolver um desafio, até de profissionais. Então, isso acaba sendo um limitante, né, talvez, dentro das empresas, né? Eu acho que era legal, o Fabrício teve uma iniciativa também bem legal, de valor compartilhado, que é o começo, né? A gente está começando, né, Fabrício? Acho que vale a pena compartilhar um pouquinho o que a gente fez na prática aí, né? Ele vai poder explicar melhor o que ele fez na área dele, né? Legal, Max. A gente, foi em junho, né, desse ano, a gente promoveu um Shark Tank dentro da nossa área de negócio, né? O que foi isso? A gente falou, olha, todos aí as ideias que tiverem, né, que impactem de impacto social, vão escrever, né, num concurso aqui interno, e a gente vai montar um júri, né, e o Max participou também no time do júri, para a gente escolher os melhores projetos. Legal. Então a gente, né, deu 15 dias para as pessoas pensarem, para as pessoas escreverem os projetos, e a gente teve 8 projetos inscritos, né? A gente tem uma área, nossa área tem mais ou menos 100 pessoas, né? E aí estava aberto para pessoas de vendas, de marketing, produção, né? Todo mundo estava, né? Estagiários, todo mundo podia, né? O importante era ter a ideia boa. E aí foram 8 projetos legais, né? E a gente escolheu um para como se a gente fosse fazer uma incubação, ou seja, a gente fosse colocar realmente um recurso para fazer acontecer. E aí a gente teve uma surpresa, porque eles começaram a apresentar e era um projeto melhor do que o outro, no sentido de estar conectado, né, com o impacto social e com o negócio, né? Então, assim, no fundo, né, a gente participou do júri e a gente acabou escolhendo 4 projetos, não 4 projetos para implementar, e agora eles estão em implementação, né? Então, a gente tem projetos aí que impactam, por exemplo, como eu já falei, a cadeia de reciclagem de plásticos, tem projeto que impacta, por exemplo, na área de mineração, né, que a gente tem alguns clientes que ficam, né, em algumas cidades no Brasil
e essas cidades realmente precisam de mais investimento social. Então, tudo isso foi discutido, a gente chegou em 4 projetos super legais, isso que a gente fez com uma área só da BASF, 100 pessoas de uma forma super rápida, né? E as ideias estavam nas pessoas, né? Isso que foi legal. E agora a gente, como empresa, a gente está ajudando, né, as pessoas com os recursos que precisam. Então, por exemplo, a gente falou, olha, né, todo o 0,5% do faturamento desse negócio específico vai voltar para a sociedade via essas iniciativas para incubar realmente esses projetos que a gente fez no Shark Tank, né? Então, assim, é um ganha-ganha-ganha, né? A gente consegue impactar positivamente e consegue ter o retorno disso. Isso foi como se fosse um piloto que a gente fez, né? Por ano que vem, a gente está pensando em muito mais coisas, em muito mais projetos interessantes também. É uma jornada, a gente está aprendendo, né? E os próprios colaboradores que deram a ideia, eles vão implementar. É o que o Hype tem ajudado muito a gente no empreendedorismo também corporativo, ou seja, aquilo que eu comentei, né, que antes as pessoas trabalhavam e chegavam no final de semana, reservavam um espacinho do tempo para um projeto social. Hoje não. Hoje a pessoa pode fazer isso no dia a dia, né? É parte do trabalho também, né? É parte do engajamento. Uma coisa que a gente percebeu muito, e é uma coisa que me chamou muita atenção, eu não imaginava, como, por exemplo, que o time, né, ficou muito motivado, muito engajado, né, e a gente não percebe o impacto que isso tem nas pessoas, né? Das pessoas se sentirem útil, sentirem que estão fazendo alguma coisa positiva, né? Isso é muito, muito bacana. Isso também é um gancho importante e interessante aqui, Lê Maestro. Né, eu acredito muito no potencial desses intraempreendedores. E aí, né, frente à colaboração, estou pensando agora, depois da fala do Fabrício, que tal? Que tal a gente faz uma chamada no ano que vem para todos os intraempreendedores de várias empresas do Brasil, falar, você tem uma ideia que avança nosso combate da pobreza e traz benefício para a sua organização? A gente quer ouvir de você. E aí a gente dá o curso da fundação que a gente tem online, a gente pode patrocinar isso com várias empresas, que ajuda a pessoa a construir uma proposta e fazer um video pitch, e aí a gente vê as melhores coisas que vêm para agregar para o portfólio que vocês têm e juntos a gente faz isso acontecer. Que tal? Cara, baita ideia. Baita ideia, vai vir muita coisa boa disso aí. Que é isso, a gente tá lá no... A gente às vezes não pensou em todas as soluções ainda, né? E a gente se cobra muito, né? A gente se cobra, pô, a gente tem que ter a ideia. Não, eu vejo isso muito também no nosso programa do CEO Legacy, né? Eu vejo muitos CEOs um pouco perdidos de que é o legado que eu posso deixar. Mas aí eu penso, se eles engajam os colaboradores e falar qual é o propósito dessa organização e como a gente consegue servir a esse melhor, não precisa sair da sua cabeça, né? Pode sair da sua organização. E aí a galera, sobretudo os jovens, né? Que não troca mais vida perdida no escritório por o salário final do mês, que você falou que querem trabalhar com vocês, você pode manter todo esse potencial e talento na sua empresa, falando, não precisa sair, a gente está colaborando com Gerando Falcões para exatamente o tema que está na sua preocupação. Eu sei que você vem de um contexto humilde e quer replicar isso para seus colegas. Tamo junto. É isso. Excelente. Excelente. E nessa, só uma questão dessa ideia legal aí do Raico, acho que seria muito legal ter o Lê Maestro como parte do júri também para selecionar os projetos, né? Porque aí você traz toda a sua bagagem de experiência, viu, Lê Maestro? Para falar, pô, esse projeto, né, é bonitinho, mas não vai ter muito impacto. Mas esse que não parece ser tão bom, esse teria um impacto maior. Acho que, puxa, seria muito enriquecedor ter o Lê Maestro aí como parte aí da tomada de decisão também. Bacana. E só lembrando que, assim, é um podcast que a gente está trazendo aqui, que tem base, fundação,
a Fundação do Cabral, a Fundação Espaço Eco, mas é aberto. Acho que esse call to action que o Raiko trouxe agora, que era super importante para a gente, porque mais importante até do que as pessoas que estão aqui, é isso que eu tinha conversado um pouco com o Eric, é a mensagem que a gente quer passar, que a ideia é essa, call to action. O que as grandes empresas estão pensando em fazer em relação a esse tema e como que a gente vai fazer. Então, a reunião dessas pessoas que estão aqui, a ideia era essa, né? Então, acho que pode ser um fechamento bem legal também desse call to action aí, Raiko. Então, vou fechar isso então. Vamos. Então, se você está dentro, Lei Maestro, gerando falcões, pensando nessa linha, quem está nos escutando agora, acompanhando esse podcast, entra no contato no LinkedIn comigo, Raiko da Fundação do Cabral, só tem um, né? Entra em contato e fala, quer fazer parte dessa jornada? Entre em contato, a gente vai organizar uma conversa no começo do ano que vem para ver como a gente estrutura essas ideias e essa energia positiva que nasceu aqui dentro dessa nossa conversa. Achei bem legal. Aceito o desafio, ele, maestro. Tá aceito, vamos para cima. A gente precisa trabalhar em colaboração. E 10 cabeças pensam melhor do que uma, e uma nação pensando em solucionar o mesmo problema resolve de vez. Então vamos para cima. Eu espero você, Raik, eu espero que seu LinkedIn, na verdade, que seu LinkedIn trave de mensagem. Que ele fique travado de mensagem e fazer as coisas. Eu também. Legal. Vou te relatar depois. Pessoal, acho que fechamos chave de ouro aqui a nossa conversa. Eu super agradeço, foi excelente. Eu espero que tenha provocado muitas pessoas que estão ouvindo aqui, né, a pensar um pouco mais. Se nunca pensou, começar a pensar, e quem já está pensando que possa evoluir no tema. Isso é super importante. Conte conosco aqui também, a Fundação Espaço Eco, a Fundação Dom Cabral, o Fabrício, que tem uma super experiência também no negócio, o Lê Maestro, acho que super legal se a gente puder participar. Acho que é uma motivação que vai além até do trabalho. Acho que é uma força interna que a gente quer fazer acontecer também. Então, super agradeço. Aí as palavras finais, se vocês tiverem alguma coisa para complementar. Se não tiver, também fica à vontade, mas se puder começar, a gente sempre fez a roda aí, Raiko, se quiser começar. Não, me empolguei agora com essa ideia que, né, honestamente, isso não foi planejado, surgiu aqui, né, de vários insumos. Eu lembro também, eu fiz uma série de entrevistas com a liderança da BASF, e aí um dos temas que surgiu também era essa questão de inclusão social, porque, né, em vários países aqui na América Latina a pandemia deixou um rastro bem complicado nas comunidades. E eu acredito no potencial dos intraempreendedores. E como você falou, Lê Maestro, né, 10 cabeças pensam melhor que uma. E se a gente consegue, né, identificar as boas ideias que as pessoas têm para combater a pobreza via o negócio, criando benefícios para o negócio, eu acho que a gente consegue criar mais argumentos de por que é essencial engajar com organizações como vocês, né? E a gente adressa um desafio que é um desafio mesmo, né? Porque tem esses, né, sustainability-related bonds que investem em mudança climática. Mas, cara, eu nunca ouvi de um sustainability-related bond em adressar a pobreza. Porque não é tão fácil que isso agregue valor para o negócio. Então, eu acho que aí, né, até uma perspectiva que também é minha de pesquisa, estou muito interessado em saber quais são as ideias que tem. Imagino que pessoas, né, como você, Lê Maestro, trabalhando em empresas grandes como a BASF, Coca-Cola, não sei quem, devem ter ideias, né? E eu quero escutar essas ideias. Eu quero saber o que eles pensam de como a gente avança o desenvolvimento humano usando nossas empresas como plataforma, mas ao mesmo tempo reconhecendo que essa é uma empresa que precisa gerar, pelo menos, né, cobrir os custos, mas idealmente também gerar um lucro para a organização. E se a gente coloca só essas ideias já em prática, cara, a gente vai mudar o cara do Brasil. E eu quero ser parte dessa equipe.
deixar as últimas palavras para o Maestro. Da minha parte aqui, eu tomei muita nota aqui da nossa conversa, viu? Várias coisas que vocês trouxeram que são muito inspiradoras. E acho que uma delas foi que o Lemaestre falou, olha, cooperação, colaboração, só assim que vamos realmente acabar com a pobreza no país, né? Então, eu fico por aqui e realmente é um aprendizado, né? E eu sigo aprendendo e muito obrigado pelos momentos de inspiração que a gente teve juntos aqui, viu? Bom, foi um prazer enorme falar com vocês, de verdade mesmo. Acho que se torna cada vez mais necessária a discussão desse tema. Tem que fazer mais e mais podcasts como esses, trazer outros líderes, outras organizações. E eu encerro assim, dizendo uma coisa que aqui na Gerando Falcões para a gente é muito vivo, que é a gente já avançou demais na nossa capacidade científica, tecnológica, para continuar existindo pobreza, né? Então, se existe um cara, né, que está criando, oportunizando a colonização de outro planeta, é porque a gente não conseguiu avançar tanto quanto a ciência e a tecnologia na nossa capacidade humana, empática, de se revoltar contra a pobreza, no sentido de que, cara, não faz sentido. Então, o recado que eu deixo aqui para todos, intraempreendedores e empresas e todos que estão nos assistindo, é que essa é uma questão ética. A gente precisa fazer isso porque não faz mais sentido a pobreza existir, porque ela é uma questão apenas ética da sua existência. E se nós cooperarmos, nós vamos vencê-la. E vamos vencê-la de lavada, porque gente boa tem demais nesse país. E nós somos muita gente boa aqui e vamos conseguir fazer isso. É isso aí, né, Maestro? Excelente. Agradeço novamente a vocês. Eu também venho pensando, acho que muito no nosso dia a dia aqui, na gente como fundação que traz o conhecimento mais científico de mensurações e de conhecimento em matriz de materialidade, em estratégia, em plano de ação, voltando muito isso para como que eu coloco todo esse conhecimento a favor de trazer impacto social e ambiental. Como é que eu pego isso e começo a trazer soluções para desigualdade social, então empreendedorismo, como é que eu trago, e isso não é uma discussão só nossa aqui da Fundação, mas existe até uma rede de empresas que discutem ciclo de vida e outras metodologias que também estão pensando a mesma coisa. Como que a gente consegue trazer esses conhecimentos das empresas e as metodologias que têm científicas para resolver problema? Acho que de forma prática, né? Então acho que todo mundo pode pensar no seu dia a dia de trabalho, o que você está fazendo, para tentar trazer a solução para isso. Acho que essa é a proposta do intraempreendedorismo que o Raico tem falado na Fundação do Cabral, que a gente tem que começar a pensar no nosso dia a dia, né? Então a gente fez um monte de chamada aqui para ação. Então, eu super satisfeito, super agradeço e eu espero que a gente possa mover cada vez mais as empresas nesse sentido aí. Tá legal? Super abraço e até a próxima aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tamo junto, hein? Obrigado.